enamored with your own beauty, and your whole theological focus now is how you can be smarter, better looking, more prosperous. You lost the call of God, church! Quem não te glorificará, pois só tu és santo. E por isso todas as nações virão e te adorarão. Cante maravilhosas são tuas obras, ó Deus. Todo poderoso, justos e verdadeiros são teus caminhos. Ênfase. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. 2 Coríntios 6:1 diz: E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: Ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Vamos orar, curva a cabeça. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado Jesus, aqui nós estamos para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome. Pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, nos ajuda, nos mostra o Teu Evangelho, nos mostra a Tua Palavra, nos ensina, nos orienta, pois só Tu és santo, só Tu és Deus. Não há outro como Tu, que merece ser glorificado, merece ser exaltado. Peço-te que o Senhor atraia, chama a nossa atenção para a Tua Palavra, pois o Senhor merece ser glorificado da melhor forma possível. E a melhor forma de nós glorificarmos o Senhor é através do Teu Espírito, pois o Teu Espírito nos ensina todas as coisas. E é Ele que nos ensina a Te louvar, Senhor. É Ele que nos ensina a Te glorificar. Então eu te peço, destape os nossos ouvidos, abra o nosso coração, Jesus, pois talvez o nosso coração está petrificado e a Tua Palavra está escrita, não é um martelo que esmiuça a penha. Então eu te peço, Senhor, meu Pai, de todos aqueles que vão ouvir esta palavra, eu te peço que o Senhor derrame da Tua graça, o Senhor derrame, meu Deus, abundantemente da Tua graça, para que nós possamos, meu Deus, preparar o nosso coração, a nossa vida, meu Pai, com temor, com reverência, respeito a Ti, para encontrarmos o Senhor um dia. Ó Pai, nos ajuda. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Segundo Coríntios 6. Diz: E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Até aí. Nós precisamos nos atentar a uma coisa. O Espírito Santo de Deus, ele chama a nossa atenção nessa manhã para uma coisa que está ocorrendo nas igrejas de hoje e também na nossa vida. Nos dias atuais, que se chama de evangelicalismo, ou tempos de avivamento bíblico, tempos de graça, tempos de derramar do Espírito, tempos de promessa, tempos de tanta coisa. E é tempo de bênçãos, é tempo de várias manifestações, tempos de cura, não que o Senhor não cure, Ele cura. É tempo de Deus abrir uma porta, não que Ele não abra, Ele sim abre uma porta. É tempo de Deus fazer tanta coisa. Só que tudo que está sendo feito algo desenfreado, não tem freio, não tem nenhum tipo de coerência, não tem nenhuma noção do que está sendo feito quando envolve-se o nome de Cristo. Então está sendo tratado o nome de Jesus de forma totalmente relaxada. Está sendo tratado Jesus de forma totalmente distorcida, de forma mundana, de forma suja, de forma leviana. As Escrituras Sagradas estão sendo tratadas de forma muitas vezes sem respeito, sem temor. Nós não vemos mais as pessoas lendo a Bíblia com respeito, lendo a Bíblia com educação. Não vemos mais as pessoas
lendo a Bíblia sentadas, portadas, bonitinho, sentado ali com o seu material de estudo, com a Bíblia ali para poder ler, aprender, pedindo para o Espírito Santo ensinar, com um caderninho para poder ir tirando dúvida, anotando. Não vemos mais isso. Vemos pessoas que pegam as Escrituras, sentam com um pacote de bolacha do lado e comem bolacha caindo farelo em cima da Bíblia, tomando café, sentados no vaso sanitário. Vemos pessoas que pegam as Escrituras e lê ela de qualquer forma. Tá lendo a Bíblia, começa a dar sono, boceja em cima da Bíblia. Não tem o mínimo de respeito para com Deus, nem de virar o rosto para o lado. Não, boceja em cima da própria Bíblia. Está lendo a Bíblia, fica bocejando com sono em cima daquilo que Deus escreveu para nós. Em cima daquilo que Deus nos mostrou que é o caminho, a verdade e a vida, ao qual é Cristo. Não tem um pingo de respeito mais sobre isso. Por que que não tem? Porque a palavra do Antigo Testamento, o Antigo Testamento as pessoas deram o nome de lei, o período da lei, Moisés, o período mais rígido, mais duro, e o período neotestamentário, o período do Novo Testamento, como período da graça, o período de Jesus, o período do perdão, como se Deus no Antigo Testamento não fosse também o Deus da graça. Como se o Deus no Antigo Testamento também não fosse o Deus de perdão. Como se o Deus do Antigo Testamento também não fosse o Deus misericordioso, o Deus de amor, o Deus de paz, Deus de justiça, um Deus que se ira. E o Deus do Novo Testamento também não fosse um Deus que se ira, um Deus de justiça, um Deus de paz, Deus de amor, Deus de graça, um Deus piedoso, Deus bondoso, Deus terno, Deus amigo. Então, fazem essa divisão, sendo que o próprio Jesus disse: eu e meu Pai somos um. São três pessoas que se fundem em uma só. Tudo resume-se em Deus. Jesus Cristo é Deus. O Espírito Santo já diz Espírito Santo de Deus. E Deus é o Todo-Poderoso. É o Ser Supremo, magnífico, maravilhoso. E com isso, com esse movimento neopentecostal, com esse movimento pós-modernismo, as pessoas utilizaram dessa palavra graça para simplesmente não desfrutar da graça. O que é desfrutar da graça? Um pecador cheio de pecados, lotado de pecados, carregados de imundície no seu corpo, no seu coração, na sua vida, todo podre, todo velho, todo arrebentado. Ele vai até Cristo, arrepende-se dos seus pecados e ali ele é perdoado. Pelo sangue de Cristo, como diz as Escrituras, nós somos justificados pela fé, através do sangue de Cristo. Então, através do sangue de Cristo que é derramado na nossa vida, nós somos ali agraciados, nós somos ali perdoados. O Senhor derrama sobre nós graça, o teu sangue, o perdão, aquilo que nós não merecíamos. É exatamente aquilo que chama, ou traduz, a palavra graça. Nós recebemos aquilo que nós não merecíamos. E também misericórdia. Misericórdia é Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Então Ele tem misericórdia de nós, que Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. E graça, Ele dá aquilo que nós não merecemos. Então ali Ele nos dá a graça, Ele nos dá o perdão, Ele nos dá o livre acesso a Deus, Ele nos dá novamente a oportunidade de nós falarmos com Deus, Ele nos dá novamente a oportunidade pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote, Ele nos dá novamente essa liberdade de nós podermos falar com Cristo, assim como diz, cheguemos confiadamente ao trono da graça, para alcançar misericórdia e achar graça. Porque em Hebreus 9 diz que o próprio Jesus, Ele compareceu perante a face de Deus por nós. Então o próprio Cristo compareceu perante a face de Deus. Ele compareceu por nós, para interceder por nós, juntamente a Deus, por nossos pecados, perdoando os nossos pecados. Tudo aquilo que Ele levou na cruz,
ele compareceu perante a face de Deus. Então, o próprio Jesus, ele fez essa obra magnífica da graça. Aquilo, tudo que estava escrito no Velho Testamento, cumpriu-se em Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Toda a Escritura, ela foi cumprida em Cristo. Resumiu ali a vontade de Deus, foi do agrado do Pai moê-lo, onde diz em Isaías, foi do agrado do Pai moer o próprio Filho, moer Cristo na cruz, de tamanho pecado que nós tínhamos. E com isso nós recebemos aquilo que nós ouvimos hoje ser chamado de graça. E o que é graça? É nós recebermos a palavra de Deus hoje e amanhã nós pecarmos. É nós recebermos a palavra de Deus hoje e amanhã nós banalizarmos o nome de Cristo. É nós cultuarmos a Deus de qualquer forma. É nós inventarmos heresias. É nós inventarmos métodos para atrair as pessoas para buscar Deus. É nós inventarmos várias coisas para poder atrair as pessoas. É isso que nós vemos hoje, o que é graça. A graça ela tem sido tratada dessa forma, como não tem nada a ver com isso. O que é graça? A graça, Jesus ele te perdoa. Jesus ele te dá o perdão. Ele te dá aquele perdão que você tanto espera. Ele tira do teu coração, das tuas costas, aquele peso, aquele fardo, aquela condenação que você carrega durante toda a tua vida. Então Jesus, ele tira das suas costas e lança sobre ele, lá na cruz do Calvário. Isso é graça. Por quê? Ele viveu aqui nessa terra sem pecado algum. Viveu como um homem em forma de pecado, em carne, em forma pecaminosa, com todos os desejos humanos de necessidades fisiológicas, tudo se despiu da sua glória, se fez como um homem, deixou saiu da glória e veio, o próprio Deus saiu da sua glória e veio, se fez em carne, para que nós pudéssemos, através dele, ter novamente vida. E ali ele sofreu, padeceu, foi toda a sua trajetória, durante todo o seu ministério, ele padeceu, sofreu, para que hoje nós pudéssemos ter vida, e vida com abundância. E aquilo também que é muito distorcido, essa vida com abundância também. Mas a graça de Deus, uma pessoa que ela viveu uma vida totalmente longe do Senhor, viveu uma vida totalmente longe de Cristo durante 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. Durante toda a sua vida ela viveu longe de Cristo. Durante toda a sua vida ela viveu longe do Senhor. Ela conhece Jesus. Ela ouve falar do Evangelho da graça. Ela ouve falar do amor de Cristo. Ela ouve falar do perdão de Cristo, da justiça de Deus. Ela ouve falar. E isso comove. Isso mexe com ela, de tal forma como foi a pregação de Pedro, que mexeu com os ânimos do povo e falaram, o que vai ser da gente agora? Tudo bem, você falou, mas qual vai ser o meu fim? Qual será o meu fim? Então mexeu com eles. Ela recebe isso. Ela se arrepende dos seus pecados. Ela dobra os seus joelhos. Ela se curva perante Cristo. Ela se arrepende, confessando os seus pecados. Assim como disse Davi, dizia eu, confessei-te os meus pecados, as minhas iniquidades, não as encobri. E o Senhor, Ele me perdoará. Então ela confessa ao Senhor ali todos os seus pecados. Ela confessa ao Senhor ali o seu caráter. Ela confessa a Cristo tudo o que ela é na verdade. A sua personalidade, a sua vida, ela confessa a Cristo. Senhor, eu sou um falso. Durante toda a minha vida, eu tenho essa casa aqui onde eu moro, mas ela foi com falsidade que eu comprei. Eu tive que esquentar o lerite, eu tive que fraudar, eu tive que roubar a minha empresa, roubar o meu patrão, roubar o meu funcionário, roubar um, roubar o outro. Eu tive que, meu Deus, eu tenho esse carro, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carros, mas são todos eles ilícitos. Eu tive que queimar documento para poder conseguir essa casa. Eu tive que queimar um monte de coisa, eu tive que passar a perna nos outros para poder ter aqui.
e eu conheci a Tua palavra, mas eu te peço, me perdoa a respeito disso. Perdoa a minha vida, perdoa de eu ser um marido ruim, uma esposa, um pai, um filho, um homem, uma mulher ruim durante toda a minha vida, de tudo aquilo que eu fiz. E ali ele começa a se abrir a Cristo. Ele começa a abrir o seu coração para Jesus e pedir perdão de todas as suas maldades, de todas as suas iniquidades. Ele confessa ao Senhor todos os seus pecados. E o que acontece? O Senhor Deus perdoa. E o sangue de Cristo, na mesma hora, é derramado sobre ela. E ela é justificada pela graça. Assim como diz em Efésios 2,8: pela graça sois salvos, por meio da fé. Então, você se arrepende dos seus pecados. E o que vai te salvar? O sangue de Cristo. Mas qual que é o nome disso? Graça. Porque você não merece ser salvo, mas o sangue de Cristo vai e te salva. Pela graça sois salvos. E como que eu vou evidenciar isso? Por meio da fé. Como assim por meio da fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então quando você ouve as Escrituras, que Cristo sofreu, que Cristo caminhou, Cristo chorou, que Cristo carregando a cruz, outro veio, pegou a cruz e dividiu com ele, carregando a cruz, que Pedro negou. Jesus olhou no momento exato que Pedro negou, olhou para ele, Pedro se arrependeu. Jesus levou cusparada, levou tapas no rosto, levou lanças, transpassado em seu corpo. Quando você ouve isso, você, nossa, esse homem, mas por que ele fez isso? Como eunuco. Nossa, mas de quem é que as Escrituras falam isso? Está falando dele mesmo ou de outro homem? Felipe vai e relata a respeito de Cristo. Falar tudinho a respeito de Jesus. A partir daí você se arrepende, você vive uma vida com Cristo. Por quê? A fé entra no seu coração. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Pela graça sois salvos por meio da fé. A fé entrou em você, você creu nisso, você se arrepende dos seus pecados. É movido, alguma coisa te move a você se arrepender. O que te move a você se arrepender? Poxa, se a mulher se a mulher prostituta, a mulher pecadora, ela conseguiu perdão, eu também vou conseguir. Se ela foi perdoada, eu também vou ser perdoado. Se ela falhou, ela errou. Se Pedro pecou e negou o Senhor e o Senhor não rejeitou, antes o perdoou e o aceitou e o transformou em um grande seguidor de Cristo, Ele vai fazer comigo também. Por quê? A fé entrou no coração, ouviu e entrou. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então a fé entra no coração da pessoa através de ouvir as sagradas Escrituras. É assim como diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como vai ouvir se não tem quem prega a respeito da graça? Não, mas a gente vê tanta graça sendo pregada, a graça sendo anunciada. Não estou falando de carne, eu não estou falando de festa, eu estou falando de Copa do Mundo cristã. Eu não estou falando de festa junina de crente. Porque existe festa junina de crente. Muito cristão faz. Cristão não, né? Evangélico, né? O evangelicalismo de hoje faz a festa junina de crente. Toma lá o seu quentão. Faz lá o seu negócio e manda para dentro. Então existe. Não estou falando dessa graça que as pessoas é tratado aí fora. Não estou falando da graça que o homem ele vai na igreja, cultua a Deus, levanta as mãos, chega em casa, deixa a mulher de olho roxo, e depois fala que é obreiro, e depois fala que busca a Deus, põe o uniforme e fala que é obreiro, e a mulher está em casa lá com os olhos roxos. Por quê? Porque ele deu no meio da fuça dela. Não estou falando disso. Isso não é graça. Ah, mas Deus é um Deus de amor. A gente vai ver. Paulo disse: cooperando com ele, vos exortamos. A maioria da pregação de Paulo, dos apóstolos, entre falando de amor, falando falando do amor, da volta de Cristo, do juízo final, entre vários assuntos, sempre fala também de exortação. O que é a palavra exortação?
é a pessoa abrir os olhos. Quando você pega uma pessoa e exorta, você pega ela e mostra a realidade para ela. Você mostra para ela aquilo que ela está fazendo. Então você traz isso para os dias atuais. Você traz isso para o meio crente de hoje. Como é que eu posso falar que eu estou vivendo na graça de Deus? Como que eu posso falar que eu estou vivendo com Cristo na graça, sendo que eu não sei quem é que me justifica? Deus que me justifica, Jesus que me justifica, o Espírito Santo que me justifica. Eu não conheço nada a respeito da pessoa de Deus e simplesmente, Deus me perdoa. Ok, correto, Deus perdoa, está escrito. O nosso Deus, Ele é perdoador. Só que, como é que Deus, Ele perdoa e nós continuamos a viver, posteriormente executamos a mesma coisa, só que não tem nenhum pesar, não tem nenhuma dor na sua alma, porque você executou aquilo que outra hora você executava e pediu perdão. Você se arrepende do seu pecado aqui. Você fala, Senhor, eu me arrependo desse pecado. Chora, clama, perdão, misericórdia. Beleza, legal. Ok, o Senhor vai lá e te perdoa. Tá. Aí você vai, caminha, tropeça e erra naquele mesmo pecado que você cometeu lá atrás. Você não vigiou, pecou ali. Naquele mesmo pecado que você pediu perdão. Só que se verdadeiramente você pediu perdão de coração, você pecou ali de novo, aquele pecado já não vai ter já não vai ter o mesmo sentimento da primeira vez. Por quê? Quando você cometer aquele pecado ali, aquilo vai doer na tua alma. Aquilo vai doer dentro de você. Por quê? Porque você conhece a graça de Cristo, você pediu perdão, chorou e foi aliviado do seu pecado. O seu pecado foi tirado de você. E você se depara, você olha como o apóstolo Paulo, miserável homem que eu sou, porque o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer, esse eu não faço, não consigo. Aí você olha e fala, meu Deus, eu pequei contra ti, eu te entristeci. E ali acaba o teu dia. Ali acaba a tua noite. Ali enquanto você não clama, enquanto você não chora, não clama a Deus perdão, graça, misericórdia, você não fica em paz. Como é que nós falamos que estamos vivendo nesse período, né? Estamos desfrutando da graça de Deus, sendo que não há arrependimento dos seus pecados? João Batista diz, produzir frutos dignos de arrependimento. Você está exposto, ou está exposto, melhor dizendo, a executar aquele pecado que você outra hora pediu perdão. Você está exposto. Um momento seu de descuido, você pede perdão a Cristo que você xingou. Você falou palavrão e você se arrepende. Você, meu Deus, eu sou teu filho, mas que coisa, não era para ter feito isso. Você se arrepende e chora, o Senhor te perdoa. Passa ali um tempo. Aí você não vigiou. Vai e comete a mesma coisa. Peraí. Só que não é algo contínuo. Você deu uma escorregada. Você falhou, porque você vive num corpo carnal que é pecaminoso. Só que aquilo vai doer na tua alma. Só que aquilo vai doer dentro de você. Por quê? Poxa vida, eu entristeci aquele que me ama. Eu entristeci aquele que perdoou os meus pecados. Eu não posso fazer isso. Eu me odeio, eu não posso fazer isso. Você não vai conseguir se amar. Como se olhar no espelho e falar, nossa, que lindo. Porque a própria Bíblia diz, aquele que amar a sua vida, esse vai perder. Então você não vai conseguir se amar falando, nossa, que beleza que eu sou. Você vai olhar e falar, não, meu Deus do céu, me tira desse mundo, me tira daqui, porque eu não aguento mais. Eu erro, eu entristeço o teu nome. Eu entristeço a ti, está escrito, não entristeçais o Espírito. Isso é arrependimento. Quando você erra, dói na tua alma. Quando você tropeça, dói em você. E não somente naquilo que você fez, em outras coisas. Porque o próprio Espírito testifica no teu coração. O próprio Espírito já muda o seu estado de humor. O próprio Espírito já muda o seu estado. Se você estava sorrindo,
obviamente você já vai ficar com aquele sorriso amarelo. Por quê? Porque você, poxa vida, entristecer. O Espírito Santo já começa a mostrar para você, dentro de você, o pecado, chamado da santificação. Porque ele vai te santificando, ele vai tirando, vai descontaminando, vai tirando as impurezas, as maldades de dentro de você. Ele vai mudando a tua vida. O nome disso é santificação. Então o próprio Espírito Santo trabalha. Só que precisamos ter um contato com as Escrituras. Precisamos ouvir. Por quê? Pela graça sois salvos, por meio da fé. E a fé vem por ouvir a palavra. Só que, como jovens, adultos, as crianças que estão vindo, como é que elas vão entender a respeito da graça de Cristo se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Como é que eles vão ouvir se não há quem expõe isso? As pessoas que não expõem a graça de Cristo, as pessoas que não demonstram a graça de Cristo. Como assim? Para a pessoa ela entender da graça, acho que Neemias capítulo 8, se não falha a memória, Neemias, os levitas e um outro grupo de pessoas sentavam com as pessoas para poder ensinar as Escrituras. Sentava e ensinava, doutrinava as pessoas. Ali ensinava a respeito de Deus, a respeito de Yahvé, ensinava, mostrava a palavra para as pessoas. Hoje, não há quem ensina, não há quem demonstra isso, essa graça de Cristo. São pouquíssimas pessoas, em uma série de bilhões, não chega a milhões. Em uma série de bilhões não chega a milhões. Estamos na casa dos 1000 ainda. E olhe lá, quase na dezena, ou na unidade, nos milhares estamos chegando. Por quê? Porque há uma necessidade urgente de atendermos a nossa carne. Porque a graça de Cristo, ela não é da forma com que nós queremos. A graça de Cristo não é da forma com que nós pensamos. A graça de Cristo, ela não é da forma com que nós imaginamos, pensamos e executamos. O próprio apóstolo Paulo diz aqui, olha, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Deixa eu ver aqui. Em Gálatas 5 diz: não useis então da liberdade de Cristo para dar ocasião à carne. Da liberdade que Cristo vos libertou. Isso chama-se também graça. Porque nós estávamos presos sob o domínio de Satanás. Cristo morrendo da cruz, nós tínhamos uma dívida a ser paga. E a cédula dessa dívida foi rasgada por Cristo. Quando Ele foi crucificado, essa cédula foi rasgada. Poxa, nós nos tornamos livres. Cristo nos libertou do domínio de Satanás, nos trouxe para a vida juntamente com Ele, demonstrando o tamanho amor relativo a isso, que Ele diz em João 17, Pai, peço-te que onde eu estiver, estejam eles também. Onde nós não merecíamos, Jesus faz essa oração magnífica, essa oração intercessória de João 17, chamado de graça. E o apóstolo Paulo diz, exortando, acordando vocês para que não receba a graça de Deus em vão. Como assim? Continua. Porque diz, ouvite, né? Em tempo aceitável, e socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Está aí uma das coisas que mais está ocorrendo. Por que quando nós vamos falar hoje do amor de Cristo, por que quando nós vamos falar de Jesus,
Por que que hoje, quando nós vamos falar da salvação da eternidade, por que quando nós vamos falar da volta de Cristo, do grande arrebatamento que vai acontecer a qualquer momento, por que quando hoje nós vamos falar a respeito de céu e inferno, porque quando nós vamos falar da Nova Jerusalém, do lago de fogo e enxofre, quando nós vamos falar das ruas de ouro, de cristais, do portão de pérola, e de um lugar que é fedorento, de um lugar que é escuro, não tem luz alguma, mas só tem choro, ranger de dente, por que que quando nós vamos falar isso, é tratado hoje de uma forma tão... as pessoas não têm dado atenção quanto a isso. Elas não têm dado atenção quanto a essa importante mensagem, a qual é o centro da Bíblia, é o centro das atenções, é o centro de tudo. O que? O arrependimento. É o arrependimento, os joelhos dobrados, os joelhos sangrando, clamando a graça de Cristo, implorando, rogando dia e noite: Jesus, Jesus, eu estou perante o seu trono, o trono da graça, assim como está escrito: acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça, para alcançar misericórdia e achar graça. Porque quando é falado isso hoje, você leva isso para uma pessoa, ela não dá atenção. Por que que quando você leva isso para aquela pessoa que está precisando, você está vendo que ela está morrendo, e você fala de Jesus, você fala: vem cá, aceita esse Jesus, arrependa-se dos teus pecados, e diz as Escrituras Sagradas que a vida eterna está em seu Filho, e o seu Filho é Jesus, o Filho de Deus, todo aquele que nele crê será salvo, diz a palavra. Porque quando nós hoje vamos falar disso para alguém, as pessoas debocham, não estão nem aí, não dão a mínima, não sabe, não faz pouco caso. É tratado hoje como uma forma qualquer. Nós vemos hoje milhões de pessoas que falam que são evangélicas hoje, mas também saiu uma pesquisa na população, que perguntaram a respeito de casamento: quantos são divorciados? E a maioria dos divorciados são evangélicos. A maioria dos divorciados são evangélicos. A maioria. Na pesquisa, que você é divorciado quando casamento, não sei o que. Tá. E para completar aqui a pesquisa: qual é a sua religião? Eu sou evangélico. Poucas classes de pessoas que não eram evangélicas. A maioria são evangélicas e são divorciadas. Segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, sexto, sétimo, oitavo, são evangélicos. Aí você quer levar isso, você quer levar a mensagem da graça, você quer levar a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Além de ser da graça, que é o que nós não merecemos, é verdadeiramente também de graça, que você não precisa pagar por isso. Você não tem que dar alguma coisa por isso. Além de ser de graça, a graça de Cristo é verdadeiramente de graça também, nos dois sentidos. Não é cobrado para você ser salvo. Você não tem que comprar a sua salvação, não tem que comprar um pedaço do céu, um cantinho do céu, você não tem que comprar com dinheiro. O próprio Deus diz: vem cá, se eu tivesse fome, sangue de touro a carne de touro iria me sustentar, por acaso? Um Deus a qual João descreve que a imensidão do seu trono se perde de vista, como é que esse Deus pode se alimentar de uma carne de touro? Como é que o Evangelho entra então nessas pessoas? Ele entra, mas por que está sendo tão difícil? Não há quem pregue. Assim como diz as Escrituras: como virão se não há quem pregue? Não há quem exponha o Evangelho de Cristo, não há quem exponha a graça, não há quem expõe o amor de Cristo, não há quem expõe o juízo de Deus, não há quem expõe os preceitos de Cristo, não há quem expõe. Outro tópico: por quê? Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Censurado
para que o nosso ministério não seja proibido. O que mais está ocorrendo no meio evangélico? Escândalos. Que tipo de escândalo? As pessoas são convidadas a buscar Cristo para melhorar de vida. As pessoas são convidadas a buscar Jesus para mudar sua vida, para deixar de ser pobre para ser rico. Onde que está escrito isso aqui nas Escrituras Sagradas? Onde que está escrito isso? As pessoas são convidadas a buscar Jesus para serem ricas. Elas são convidadas a buscar acordar cedo, a ir no culto de dia, de tarde, de noite, de madrugada, a qualquer horário, para serem ricas, para encher o bolso delas de dinheiro, para de mendigo para ser um top empresário. Onde está escrito isso na palavra? Onde está escrito isso aqui nas Escrituras Sagradas? Onde está escrito na Bíblia, aqui nas Escrituras, para você poder usar a Bíblia da forma com que você quiser? Para tratar ofertas da forma como que é para ser tratado? Para tratar as ofertas da forma com que é para ser tratada? Onde está escrito isso? Aí você fala para a pessoa, convida, vem buscar Cristo. Vem buscar Jesus, vem se arrepender dos seus pecados, te ensina o caminho da graça. Não quero. É difícil. Não, é difícil para eu poder parar com isso. É difícil para eu poder parar de tratar Jesus assim. É difícil para... Não, eu sou evangélico até, eu gosto da igreja, tudo, não, mas para mim isso não é certo. Isso eu não acho certo. Isso eu não acho que tem que ser. Tudo eu acho. Imagina se Jesus morresse na cruz e ele falasse: eu acho que eu não vou morrer, não. Eu acho que eu não vou morrer pela Maria, não. Não, vou morrer só pelo Joaquim, pelo Jefferson, pelo Antônio, mas não, pela Maria eu não vou morrer, não. Imagina se Jesus falasse isso. Não, eu acho que o nome disso é humanismo. Você satisfaz o seu ego. Você quer que a Bíblia se adapte a você. Eu não canso de dizer isso aqui. Quer que a Bíblia ela se adapte a você. Mas é o contrário o negócio. Você que tem que se adaptar a ela. Quem foi feito primeiro? Você ou ela? Ué, então você que se adapta a ela. Então você que entra em coerência com ela. Você que entra em coerência com os pulmões de Deus, assim como está em Deuteronômio. Tudo isso, sabe para que Deus fala? Para o teu próprio bem. Tudo aquilo que Deus ordena, Ele fala, é para o teu próprio bem. É para você mesmo. Para o seu próprio bem. E a gente fala que Deus é ruim. Não, tem que negar a minha própria vontade, tem que renunciar a minha própria vida, tem que cair esse negócio de carregar a cruz e seguir a Cristo, Meu irmão, olha aquilo que Cristo fez. De graça, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. E por que as pessoas não se achegam até Cristo? Devido aos escândalos. Devido aos escândalos. Devido à maior classe de pessoas que estão devendo. É uma dívida aqui, ali, aqui. E sabe que está devendo aqui, consome mais uma dívida aqui. Por causa dessas coisas. Por causa que os filhos dos evangélicos de hoje são piores que os filhos dos ímpios. Os filhos dos evangélicos de hoje não tem um pingo de educação. Não tem uma gota de educação. E muitas vezes o filho do ímpio, ele é mais centralizado do que o filho de um evangélico. E como é que você vai chegar para a pessoa e vai falar de Cristo? O ímpio muitas vezes sabe conversar melhor do que o evangélico. Ele sabe expor melhor as palavras, sabe falar de forma mais coerente do que um próprio
evangélico. Aí vai o evangélico falando todo esquisito. Você vê um jovem. Ainda existem jovens que são ímpios, que se vestem melhor, bem melhores do que o jovem que se diz evangélico. Jovem que se diz evangélico muitas vezes vai buscar Deus de regata, camiseta do Corinthians com a meia do São Paulo e o tênis do Santos e o cabelo pintado com a bandeira do Brasil da Copa. Não tem nenhuma coerência. Aí você vê o filho de um ímpio bem vestido. Quando eu digo bem vestido, não é roupa cara, não é roupa de não, bem vestido, sabe? Com veste decente, com veste apresentável, com veste normal. Você olha e fala, ué, o que está acontecendo? Escândalos. Esses movimentos de cair no espírito, movimentos do Satanás. Cair no espírito, dançar no espírito. Pessoas que chegam, Deus está mostrando, revelando. É mesmo, né? Vai ler um pouco de Jeremias. Vai ler lá em Jeremias 17, Jeremias 23. Dá uma lida lá para ver dessas pessoas que falam que Deus está falando. O Senhor mandou dizer, vai dar uma lida lá para poder ter clarear a mente um pouquinho. Vai ler lá um pouquinho para Deus verdadeiramente mostrar. O nome disso é falta de Bíblia, falta das Escrituras, falta de ler, pelo amor de Cristo Jesus. Tem 66 livros aqui. Por que não lê? Por que não vai pegar as instruções do Espírito Santo? Por que não senta e pede para o Espírito Santo ensinar, para o Espírito Santo mostrar? Senhor, me mostra. Fala comigo. Eu quero ter essa particularidade. Fala comigo, me revela. Revela para mim a tua graça, revela para mim o teu amor, revela para mim as tuas Escrituras. Mas não. Sai fazendo um monte de coisa por aí fora. Sai inventando um monte de coisa. Causa escândalo. E causando escândalo, Paulo falou, olha, o ministério, ele será censurado. Não haja escândalo para não ser censurado. Mas só que, se causar escândalo, será censurado. Correto? Se não tem escândalo, não tem censura. Se tem escândalo, pelas próprias palavras dele aqui, terá censura. As pessoas, eles serão proibidos. Terá censura, terá, sabe aquele negócio proibido para tal pessoa, proibido para menor de 12 anos, proibido, exatamente. O Evangelho de Cristo não será aceito. O Evangelho de Cristo não será aceito. O Evangelho de Cristo não será colocado. Se tiver censura, obviamente não terá exposição. E se não tem exposição, não tem luz. Porque em Salmo 119 diz que a exposição das tuas palavras traz luz. Ela é mostrada, traz luz. Ela abre o entendimento. Ela mostra aquilo que está em oculto. Ela traz à tona tudo aquilo que está em oculto, para a pessoa exatamente se arrepender. Se não tem exposição da palavra, obviamente tem trevas. E se tem trevas, tem condenação. Por isso que a maioria hoje, até mesmo de crentes, estão caminhando para a condenação sem perceber. Estão se gabando que estão na época da graça. Peraí, está em época da graça só porque está indo no show, é? Está indo na época da graça só porque está indo num show e fica pulando lá e fica fazendo um monte de gesto. Está em época da graça por causa disso? Está em época da graça porque usa uma fita na testa com purpurina escrito Jesus eu te amo, amarrado, e fica lá pulando, dançando, rodando casal. Isso é época da graça? Isso, quem olha fala, nossa, que coisa.
Interessante. Quantas vezes nós já não passamos em frente a um desses lugares que diz que prega a palavra de Deus, você olha e você fala, nossa, isso aí é igreja? Esquisito. Parecendo mais um lugar um centro de umbanda. Um negócio desse. Todo mundo vai. Culto do branco. Vai todos os pastores tudo de branco. Cadê a Bíblia? Pelo amor de Cristo Jesus. O próprio apóstolo Paulo diz, não deixa a nossa doutrina. Não deixa. Porque a doutrina bíblica, a doutrina de Cristo, não é a doutrina humana. Qual que é a doutrina humana? Você tem que ir na igreja de cabelo até o pé. Aí você toma banho e enxuga o meio dos seus dedos com cabelo. De tão grande que ele é. Você tem que usar calça, porque mulher, você tem que usar saia até o dedão, porque mulher não pode usar calça. E onde é que está nas escrituras que calça é roupa de homem e de mulher? Engraçado que tem mulher que vai na igreja de saia, e a saia dela é pior do que a calça. A fenda dela chega na cabeça. Isso são coisas humanas. Isso são coisas que o homem impõe, mas não as escrituras. Por quê? Porque quando é o Espírito Santo que trabalha, a própria pessoa ela não vai se sentir bem. A própria pessoa ela não vai se sentir bem em colocar uma roupa estranha, a roupa que ela usava antigamente. Ela não vai gostar de colocar. Ela não vai mais gostar de usar. Ela não vai gostar mais de usar aquelas roupinhas apertadas. O homem não vai mais gostar de querer ficar mostrando os músculos, aquela coisa. Não, ele vai sentir vergonha. Ele vai sentir vergonha, ele vai se olhar no espelho e falar, não, peraí. Ele vai pôr uma roupa mais folgada, uma roupa melhor, mais confortável. Ela da mesma forma. Mas isso através da fé. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. E pela graça sois salvos por meio da fé. Ela será tomada por essa graça, porque ela vai ouvir alguém que prega, alguém que mostra isso para ela. Ela vai ouvir, e quando ela ouvir, vai mexer com ela, e esse negócio chama-se fé, que vai levá-la ao arrependimento. E até então, ela será salva. Retendo firme a confiança até o fim. Agora, por que hoje não tem arrependimento? Por que as pessoas hoje não querem saber de se arrepender? Sabe por quê? Pelo simples fato que não é pregado arrependimento. Eu conheci um pastor que ele falava, olha, na minha igreja eu prego, eu até quero pregar sobre salvação. Só que eu prego aquilo que o povo quer. Quando o povo quer, eu prego aquilo que eles querem ouvir. Aquilo que eles querem ouvir, eu vou e prego. E desde quando nós temos que pregar ou temos que falar aquilo que as pessoas querem ouvir? E desde quando tem que ser falado aquilo que quer ouvir? A graça de Cristo, ela não é uma coisa vã. Diz para nós não pisarmos no Filho de Deus. Em Hebreus 10 diz, para nós não desmerecer o Filho de Deus, não desmerecer a graça, não desmerecer os méritos que Cristo fez na cruz. Não tratar assim, de forma qualquer, de forma banal. Não. Não é só porque o nome se diz graça que nós podemos tratar da forma com que bem entendermos. Só que nós não podemos esquecer também que diz as Escrituras Sagradas que toda palavra ociosa que o homem disser prestará conta. Poxa, mas não é a graça? Não estamos no período da graça? Pois bem. Os juízos de Deus serão sem misericórdia. Tudo que o homem plantar, ele mesmo vai colher. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz, vos exortando, para que não recebais a graça de Deus em vão.
A graça de Deus, ela é algo magnífico. Imagina uma pessoa que não tinha condição alguma de morar no céu, de voltar para Deus, sem condição alguma. Sem condição alguma. Aí você fala, não, eu tenho condição. Mostra uma qualidade sua para você ir para o céu. A cada uma qualidade que você fala, que você tem para ir para o céu, eu te mostro duas dentro das Escrituras que te fazem ir para o inferno. A cada uma qualidade sua, eu te mostro dois defeitos seus que fazem você ir para o inferno. Por quê? Porque a Bíblia diz que por obra humana ninguém é salvo. Ninguém consegue ser salvo por sua própria vontade, por sua própria obra, pelo seu próprio executar. Então a graça de Deus não é isso que nós estamos vendo. Isso chama-se shows. Isso chama-se apresentação. Isso se chama movimento neopentecostal. Isso se chama-se movimentos gracianos. Isso se chama-se movimentos podres imundos. Não tem nada a ver com Cristo. Isso não tem nada a ver com as Escrituras Sagradas. Não tem nada a ver com Jesus. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus ele abre porta, ele pode prosperar, mas segundo a vontade dele, segundo aquilo que ele quer. Agora, o que adianta ter todas essas coisas, e diz as Escrituras Sagradas, e perder a sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e fazer, sabe o que, com a graça de Cristo? Desprezar. Lembra os leprosos? Lembra até mesmo dos discípulos? Quando Jesus foi preso, diz as Escrituras que todos os discípulos viraram as costas e deixaram, o abandonaram. Mas não estava com Cristo. Quando nós conhecemos a graça de Cristo, nós ficamos com Cristo com dinheiro, sem dinheiro, triste, contente, porque nós conhecemos a graça de Cristo. Nós conhecemos o amor de Cristo, então não importa a situação, você não larga de Cristo. Se hoje você tem, amém. Se amanhã você não tem, quem vai prover para mim é Deus. Ele me ajuda, eu sei que Ele me ajuda. Ele move, Ele estabelece. Isso chama-se a graça de Cristo na nossa vida. Porque nós conhecemos a graça. Agora, se não conhece a graça, obviamente, tratamos a Cristo como bem entendemos. Se não conhecemos a graça, tratamos Jesus como bem entendemos. E a graça de Cristo não tem nada a ver com isso aí. A graça de Cristo não tem nada a ver com essas coisas. Por quê? Envolve escândalo. E Jesus disse que aquele que fizer desviar dos meus pequeninos, é melhor amarrar uma pedra no pescoço. Seria melhor que se amarrasse uma pedra no pescoço e se atirasse ao mar, do que fazer desviar um. Seria melhor pegar uma pedra que amarrasse. Para você ver o grau do negócio. É impossível que venham os escândalos, mas ai daquele por meio ao qual vier o escândalo. Ai daquele. Por quê? Porque o Evangelho, quando vem o escândalo, ele começa a ficar desconfiado. Ele começa a ficar desconfiado. Você vai falar de Cristo, vai mostrar Jesus. É ladrão. Você vai falar de Jesus, vai pregar. Mas é ladrão. Não, isso é tudo ladrão, é tudo a mesma coisa. É tudo ladrão, é tudo... Sabe por quê? Por causa desses cães gulosos que escandalizam o povo, que escandalizam as pessoas. Aí o Evangelho de Cristo causa escândalo, aí acaba sendo censurado. E se é censurado, não fala, as pessoas não ouvem. Se não fala, as pessoas não recebem a palavra. Não recebe. E se não recebe, obviamente não é salvo. Então o negócio é muito sério.
não é da forma com que nós pensamos. A graça de Cristo, ela diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, onde o pecado abundou, onde o pecado entrou e dominou, a graça de Cristo superabundou, foi maior ainda do que o pecado. A graça de Cristo ainda superou o pecado, sendo derramado sobre nossa vida. Há essa necessidade de nós entendermos a graça de Cristo. Essa é a graça de Cristo. Essa é a graça do Senhor. Não é uma graça de bagunça, não é uma graça de festa, não é uma graça de vender pipoca dentro da igreja, não é uma graça de vender mortadela com azeitona e farinha de rosca dentro da igreja, não é um negócio, não. A graça de Cristo é para ser examinada. A graça de Cristo, sabe qual é? É que Ele mostra para você que você é um pecador, você se arrepende e Ele te salva. E você está no caminho, Ele te mostra ainda, continua te mostrando o seu pecado, você se arrepende e vai indo. Ele vai sempre te purificando. Isso chama-se a graça de Cristo. Nós não merecíamos que Ele fizesse isso. Nós não merecíamos esse trabalhar do Espírito na nossa vida. Esse trabalhar do Espírito Santo de Deus, nós não merecíamos. Mas isso Ele fez por nós. Nos deixou o Espírito Santo. Isso se chama a graça de Cristo. Para que as pessoas não recebessem em vão. Por isso que o apóstolo Paulo diz, exortando, para que não recebais a graça de Deus em vão. Porque é algo tão lindo, tão magnífico a graça de Cristo. E o que eu preciso fazer então? Arrepender dos seus pecados. E o que eu, que sou evangélico e ainda brinco com a graça de Cristo? Ou eu defendo, tem gente que defende pastor, tem gente que defende nome de placa de igreja, tem gente que consegue ter essa capacidade de entrar na cabeça dos outros e defender, ao invés de defender o Evangelho. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Estou pronto para morrer, não é pelo pastor ABCD, não. Estou pronto para morrer por Cristo. Morrer por Cristo. Não vivo mais eu,